Fotossíntese é um fenômeno que ocorre nos cloroplastos envolvendo dois reagentes, o gás carbônico e a água. A fonte primária de energia luminosa da fotossíntese é o Sol ou outras fontes de energia luminosas, artificiais como a lâmpada. A quebra do gás carbônico e da água formam três produtos distintos, o carboidrato, água e oxigênio, formando a equação geral da fotossíntese. No cloroplasto, há três componentes principais: o envolvitório, parte externa da organela, formado por uma membrana dupla, os tilacoides, pequenas vesículas, onde ocorre a etapa fotoquímica da fotossíntese. Entre o envolvitório e os tilacoides, encontra-se o estromo, uma substância gelatinosa onde ocorre a etapa química da fotossíntese. Os pigmentos são substâncias capazes de absorver luz. Os principais grupos de pigmentos são os catorenos, com o pigmento vermelho ou alaranjado, as xantofilas, pigmento amarelo presente em algas ou plantas, as ficobilinas, que podem ter coloração azul ou vermelha, encontradas em cianobactérias ou em algas, e as clorofilas, que são os pigmentos verdes abundantes em todos os seres autotróficos, identificados como A, B, C e D. As etapas da fotossíntese. A fotossíntese é um fenômeno endotérmico, ou seja, necessita de um fornecimento de energia. Tal energia provém da luz e é captada pelos pigmentos fotossensíveis e utilizada na geração de ATP. A molécula de ATP fornecerá energia aos reagentes na segunda etapa da fotossíntese, a etapa química, onde ocorre a formação de carboidratos. Embora a luz seja essencial para o processo, uma parte dele pode ocorrer mesmo no escuro, pois a fotossíntese se subdivide em duas etapas, a etapa química e a etapa fotoquímica. Etapa fotoquímica. Essa etapa da fotossíntese, também denominada fase claroluminosa, compreende um conjunto de reações que dependem diretamente da luz. O processo ocorre nos tilacoides dos cloroplastos, na presença da clorofila e carotenoides, tendo início quando a luz incide sobre essas moléculas desses pigmentos e excita seus elétrons. Estes desprendem-se das moléculas e serão utilizados na formação do ATP, a partir do ADP e fosfato inorgânico. Ainda sobre a mesma ação, ocorre uma reação denominada fotólise da água, onde a molécula da água é quebrada, liberando átomos de oxigênio e hidrogênio. O hidrogênio é liberado, fundindo-se com a molécula de NADP, formando NADPH+. Etapa química. Também conhecida como fase escura ou etapa enzimática, ocorre tanto na presença como na ausência da luz. Ocorrem no estroma dos cloroplastos e dependem diretamente das substâncias produzidas durante a fase fotoquímica. Em comparação com a fase fotoquímica, essa etapa é muito mais lenta. As reações que ocorrem nessa etapa usam energia captada na fase luminosa e armazenada nas moléculas de ATP, na produção de carboidratos. Tal processo é conhecido como fixação do carbono. Nesse processo também são consumidas as moléculas de NADPH e os H. Etapa fotoquímica. Também conhecida como fase clara, essa etapa consiste em transformar a energia solar em energia química, moléculas de ATP e NADPH. Ela acontece nos tilacoides presentes nos cloroplastos da planta, onde as clorofilas se juntam, criando complexos antena. Esses complexos captam a energia solar e esta vai para o fotossistema. Deste existem dois tipos, o fotossistema PS1, P700 e o fotossistema PS2, P680. P700 e P680 significam a quantidade de onda que tal clorofila é capaz de absorver. Fotofosforilação. A energia captada pelos complexos deixa a clorofila altamente energizada e os elétrons se afastam dela.
Eles deixam a P680 e são transportados para a P700. Nesse transporte, os elétrons perdem energia, criando moléculas de ATP e NADPH. Devemos notar que quando a clorofila perde elétrons, fica instável. Então, os elétrons perdidos da P680 são repostos pela fotólise da água, enquanto os perdidos da P700 são repostos pelos oriundos da P680. Por fim, existem dois tipos de fotofosforilação. A acíclica, onde o elétron perdido não vai para outra clorofila e por isso não há produção de NADPH, e a cíclica, onde este elétron vai para outra molécula de clorofila. Etapa química. É na etapa química da fotossíntese que ocorre a formação dos compostos orgânicos, como a glicose. Esse processo envolve uma sequência cíclica de reações conhecida como ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin-Benson. Embora esse ciclo ocorra sem a presença da luz, ele depende das reações envolvidas na etapa fotoquímica, já que são necessários ATP e NADP. Fixação de carbono. Calvin e colaboradores elucidaram o mecanismo de fixação do carbono. O ciclo refere a uma série de etapas de reações químicas onde CO2 é fixado. Nesse processo, há gasto de ATP e NADPH obtidos na fase clara. Este processo se inicia com CO2 reagindo com uma molécula de ribulose bifosfato, produzindo duas moléculas de fosfoglicerato. Uma enzima conhecida como rubisco catalisa a reação. Uma molécula de fosfoglicerato será usada para produzir as moléculas de alimento para a planta, compostos orgânicos, geralmente glicose, e a outra irá entrar no ciclo e será usada para restabelecer a molécula de ribulose bifosfato gasta no início. Então, percebemos que para cada molécula de glicose produzida, ocorrem 6 voltas no ciclo e são necessárias 6 moléculas de dióxido de carbono. Balanço energético e resultado do ciclo das pentoses. Em um balanço geral, nota-se que, para a conversão de 6 moléculas de CO2 em uma molécula de glicose e a regeneração da ribulose bifosfato, são necessárias 12 moléculas de NADPH mais H+, e 18 moléculas de ATP. Assim, teríamos a seguinte reação geral da etapa química da fotossíntese. A fotossíntese e o ser humano. Diariamente, milhões de toneladas de alimentos de origem vegetal são consumidos no mundo todo. A alimentação humana depende da fotossíntese. Por exemplo, ao consumir batata, aveia ou trigo, mesmo a farinha, outro carboidrato é ingerido, o amido. Em todo o mundo, cerca de 150 bilhões de toneladas de carboidratos são produzidos anualmente por meio da fotossíntese. Porém, a fotossíntese está envolvida não somente na alimentação, mas também em outros vários fenômenos, como a produção de papel, que é realizada a partir de uma pasta de celulose, um dos compostos provenientes da fotossíntese, ou até mesmo a produção de gasolina e álcool, que também estão relacionados à fotossíntese. Quimiossíntese. A quimiossíntese é um fenômeno biológico por meio do qual certos micro-organismos sintetizam substâncias mais complexas a partir de substâncias simples, com o envolvimento de energia de fonte externa. Esses seres, denominados quimiosintetizantes, obtêm energia química por meio da oxidação de compostos inorgânicos. Com a oxidação, que pode acontecer com a participação do gás oxigênio ou de outros agentes oxidantes, ocorre a liberação de energia química, posteriormente utilizada na formação dos compostos orgânicos. As bactérias quimiosintetizantes. Na natureza, vários compostos inorgânicos são utilizados pelas bactérias quimiosintetizantes, destacando-se os íons de ferro, o ácido sulfídrico, o íon amônio e o nitrito. As bactérias que conseguem oxidar compostos de ferro, como certas espécies de tiobacilos, são comuns em águas ácidas residuais de minas e jazidas de ferro. Essas bactérias são denominadas ferrobactérias.
As sulfobactérias podem ser encontradas em fontes termais, em águas minerais com enxofre e nas profundezas oceânicas. Algumas espécies também do gênero Thiobacillus, porém espécies diferentes das ferrobactérias, oxidam o ácido sulfídrico a enxofre livre, como se vê na primeira etapa da quimiossíntese dessas bactérias. As litrobactérias, amplamente encontradas no solo, conseguem utilizar compostos nitrogenados como fonte de energia. Elas são de vital importância para a sobrevivência das plantas, pois fornecem-lhes compostos importantes para o metabolismo e o desenvolvimento. Destacam-se Nitrosomonas e Nitrobacter. A primeira etapa da quimiossíntese desses dois gêneros de litrobactérias está sendo representada. No primeiro caso, o íon amônio é oxidado a nitrito. No segundo, o nitrito é oxidado a nitrato.